Motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, nessa casa, né, onde crescemos, né, casamos, e Deus tem operado milagre nas nossas vidas. Aí, Cinevi Jesuíta, deixa um forte abraço a todos os irmãos aqui de Santa Cruz, né, e nós estamos caminhando, estamos orando, e estamos pedindo ao Senhor a cada dia, né, crescimento de Deus. Mas hoje é um dia de festa, é um dia de aniversário da igreja, é um dia onde nós podemos louvar ao Senhor, agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Mas hoje eu também quero trazer uma mensagem que fala sobre, né, uma circunstância muito interessante. Eu estava a vir para a igreja e já tinha separado a mensagem, mas quando eu entrei aqui dentro, Deus tocou no coração para pregar uma outra mensagem. E essa mensagem é para você. Interessante como o Espírito Santo ele é capaz de nos tocar no momento que nós achamos que está tudo certo, tudo pronto, tudo arrumado, a mensagem é aquela, mas o Espírito Santo falou, pega aquela mensagem e prega aquela mensagem. Então nós temos que ouvir a voz de Deus e transmitir a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Os irmãos de jesuítas que estavam lá pela manhã, ouviram a mensagem, né, que eu estarei pregando. Por isso eu deixo um forte abraço aos meus irmãos de jesuítas. Estamos orando e caminhando juntos. O título da mensagem nessa noite é Com Jesus na Tempestade. Você pode repetir em voz alta? Com Jesus na tempestade. Só isso? Pode ser um pouco melhor, não pode? Pode ser com um pouco mais de ênfase do fundo do seu coração, porque Jesus, ele é soberano. Então pode dizer mais uma vez com toda a força, com todo amor, com Jesus na tempestade. Evangelho de Marcos, em seu capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, até o versículo de número 41, nós estaremos lendo a palavra de Deus, e você certamente será visitado pela poderosa palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Os irmãos acharam, amém? É um texto fácil de se encontrar, o Evangelho de Marcos, Novo Testamento. Eu acredito que você de casa também está se deparando com a sua palavra, abrindo a sua Bíblia, e estará nos acompanhando, porque o culto também se faz em sua casa. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar em um nome do soberano Deus Todo-Poderoso.
Soberano Deus e glorioso Pai, na sua infinita graça e misericórdia, nos colocamos apenas como um instrumento em suas mãos para que o Senhor possa transmitir a mensagem que vem do fundo do seu coração à tua amada igreja, que caminha há bons anos com o Senhor na fidelidade e no conhecimento da sua palavra. Apenas peço-te nessa noite que eu venha a diminuir e o Senhor venha a crescer mais e mais, que a tua palavra possa encontrar lugar e morada nos corações dos seus filhos nessa noite. Assim te peço e te agradeço em um nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema da mensagem é com Jesus na tempestade. Ao ver o tema da mensagem, o tema do aniversário da igreja, o reino de Deus, eu vi no fundo o mar, né? Era o mar, né? Aquele mar parecia ter aquelas ondas um pouco balançando, né? Mas quem conhece o mar sabe como ele é. Quem conhece, né, os rios caudalosos sabe como é. Quando o Senhor nos chamou, nós fizemos uma aliança com Ele. Passamos a desfrutar da sua presença todos os dias de nossas vidas. Não temos como negar. O Senhor jamais nos abandona, jamais nos abandonará. No entanto, a Bíblia é clara nesse tocante e diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações. E aí nós passamos a confiar e crer que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Precisamos continuar crendo e confiando. Mas o que aconteceu naquele dia? Porque o Senhor deu essa ordem? Que lição o Senhor queria ensinar aos discípulos e aos demais que estavam em outros barcos, seguindo Jesus e os discípulos por entre aquelas águas? Mas uma ordem foi dada e eles a seguiram sem questionar. A ordem dada no versículo 35 é muito interessante. A Bíblia fala, e você já leu comigo, a Bíblia fala no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Uma travessia de uma ponta de um rio, de um lago para o outro, ou de um cais para o outro, é algo interessante. E aí a Bíblia fala que a ordem de Jesus muitas vezes pode parecer estranha para alguns, mas eles entenderam o propósito. Ali, alguns barcos seguiram o barco do discípulo. Eu acredito que um número considerável de multidões permaneceram em terra firme. Talvez tiveram que dar a volta por terra até chegar aonde Jesus iria com os seus discípulos. Apenas disse: passemos para outra margem. E isso foi uma ordem clara. Quando estamos com Jesus, muitas vezes Ele nos dá a ordem de seguir e nós não sabemos o que vai acontecer ali na frente. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui a um ano, não sabemos o que irá acontecer conosco. O fato é, quando nós seguimos a Jesus, Ele não nos garante que será uma vida de tranquilidade, de flores. Ele nos garante que devemos seguir, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, permaneça sempre seguindo as ordens de Jesus. Pode parecer isso muito estranho. Quando as pessoas se deparam agora com a sua vida, falam: olha, agora que eu segui Jesus, as coisas têm estado muito difíceis. Permaneça seguindo Jesus. Permaneça, porque só vai ter garantia de chegar a outra margem quem estiver com Jesus. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender a dinâmica do evento, as circunstâncias que muitas vezes envolvem a sua vida. A travessia de um barco requererá você sempre que entenda que é necessário estar com Jesus no barco. Um barco sem Jesus é risco de naufrágio. Um barco sem Jesus é risco de levar a pessoa simplesmente a ficar à beira do caminho. Por isso é necessário você entender que quando Jesus lhe chama para seguir e caminhar, não importa o que aconteça,
você permaneça seguindo Jesus. Então aqueles discípulos entenderam e entraram no barco e partiram com o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de partirem com Jesus, quando Jesus fez o convite, eles tiveram uma atitude maravilhosa. E essa atitude deve ser uma atitude comum a todos nós que seguimos a Jesus. Aqui atendemos às ordens de Jesus, que nos sentimos felizes em obedecer ao Senhor Jesus Cristo, que amamos seguir ao nosso Senhor. Temos que ter a atitude que esses discípulos tiveram. A atitude que eles tiveram está registrada no versículo de número 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Ou seja, levaram Jesus no barco. Sabe, muitas vezes o barco pode ser muitas coisas. O barco pode ser o seu casamento. O barco pode ser a sua saúde. O barco pode ser a família. O barco pode ser qualquer coisa. O importante é convidar Jesus para estar nesse barco. Isso é vital para você fazer a travessia. Sabe, eu estava ali na inauguração da igreja do Cesarão, pastor Francisco Barbosa, e o pastor Antônio, que chama de pastor Zezé, gosta de organizar as coisas, muito excelente, homem de Deus, trouxe uma palavra maravilhosa. Uma coisa que ele falou com muita propriedade, é que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que haverá sempre circunstâncias adversas na nossa caminhada. Uns podem falecer de Covid, outros podem falecer de câncer, outros podem falecer de qualquer coisa, mas o fato é, se a pessoa estiver com Jesus, ela vai fazer a travessia para outra margem, chegará no porto seguro. Muitas vezes a pessoa não consegue entender. A minha preocupação não é da forma como a pessoa morre, a minha preocupação é como a pessoa vive. A pessoa vive, porque quando há vida, a oportunidade de levar a palavra de Deus, o evangelho da cruz, é necessário nós entendermos isso. Há pessoas sendo dizimadas, as pessoas estão morrendo, mas nós precisamos levar o evangelho para essas pessoas. Seja pela live, seja numa conversa informal, seja numa fila de um banco, nós temos que apresentar Jesus, porque as pessoas estão fazendo a travessia dos seus barcos da vida, e indo para longe, e estão pegando tempestades violentas, e estão simplesmente naufragando no meio da jornada. E isso é perigoso, por isso é necessário nós entendermos que precisamos ter Jesus na companhia de nossos barcos. Mas um acontecimento perigoso aconteceu na travessia, e isso me chamou a atenção. A Bíblia fala no versículo 37, Marcos: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco. Até aqui, tudo bem. Pode se levantar um temporal, pode se levantar a tempestade que for, mas algo ainda pior aconteceu naquele momento. Sabe o que foi? A Bíblia fala que depois de levantar-se um grande temporal de vento e as ondas se remessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Você já imaginou um barco no meio de um rio, no meio de um temporal, enchendo de água? Humanamente falando, se você não conhece sobre embarcação, você nunca foi navegar, nunca usou um barquinho, um caiaque, seja lá o que for, você talvez não tenha a noção real do que é quando a água começa a entrar dentro de um barco, com um temporal, a água da chuva, as ondas caindo para dentro do barco e a água entrando. A realidade humana diria: morreremos. Naufrágio certo. Não há como sobreviver. Porque quando a água começa a entrar no barco, as águas que vêm com as ondas, mais a tempestade, humanamente falando, o que aconteceria com aquele barco?
aquele barco iria ao naufrágio. Nós muitas vezes ficamos surpresos com a história do Titanic, por exemplo, quando aquele navio tão luxuoso e tão moderno acabou afundando. Quando a água começa a entrar, por mais que se tente fazer alguma coisa, não há como se resolver o problema. A água irá entrar, o barco irá afundar, vidas irão ser ceifadas. Mas algo aconteceu nesse momento. Quando a água começou a entrar, notamos que aí os discípulos começaram a ficar assustados. Mas o versículo 38 denuncia uma atitude dos discípulos. E esses discípulos tiveram que se dar conta de algo muito importante. O versículo 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. O que fez Jesus em meio àquela tempestade toda? Aquelas ondas entrando, eu fico imaginando se aquela água, aquelas ondas chegou a molhar o Senhor Jesus Cristo, ou chegou pelo menos molhar o seu travesseiro. Mas a Bíblia fala que ele estava dormindo, nada perturbou o sono do Senhor. Sabe por quê? Eu acredito que muitos, como os discípulos, acreditam piamente que são capazes de comandar o barco. Só acho que são capazes, experientes. Imagine aqueles homens ali, Pedro, Tiago, pescadores que conheciam como ninguém as nuances da navegação. O dia que o mar estava para peixe, o dia que não estava. Um dia que ele olhava para o horizonte e via as nuvens se formando, falava: olha, não podemos sair mar adentro para pescar, porque se dará um grande temporal. Mas aquele temporal surgiu, e eles acreditam que quando começou a surgir a primeira gota de chuva, quando soprou a pequena brisa, ele disse: não é só uma pequena brisa, nós conhecemos como lidar com as circunstâncias, nós somos marujos, somos pescadores, sabemos como lidar com as circunstâncias, saberemos como lidar com o vento contrário, sabemos quando abaixar as velas, sabemos como segurar o leme, somos experientes, não incomode o mestre. Muitas vezes nós achamos que somos capazes, somos instruídos o suficiente para conduzir um barco. Mas quando vem a tempestade, e ela não começa da noite para o dia, a tempestade não começa ferozmente da noite para o dia, ela começa com uma gotinha, a primeira gota de chuva, o primeiro sopro do vento, o primeiro balançar do barco, e aí quando as pessoas se deparam, não é nada. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de lidar com os inícios da tempestade, mas não pedimos ao Senhor para estar como o comandante desse barco, à frente desse barco. Até convidamos eles para entrar, convidamos, assim como o discípulo convida, mas muitas vezes queremos tomar a frente das decisões. Achamos que somos capazes de lidar com as circunstâncias. E quando as coisas fogem do controle, quando a água começa a entrar no barco, quando o vento sopra de tal forma, quando a tempestade já está de forma violenta, quando as ondas são gigantes, notamos que somos incapazes e minúsculos de lidar com as circunstâncias. É necessário entendermos que precisamos colocar aquele quem é de direito à frente do barco chamado vida, do barco chamado casamento, do barco chamado família, para que ele realmente possa tomar a decisão necessária e conduzir-nos até a outra margem. Muitas vezes achamos que somos capazes, mas sem Jesus nós não somos nada. Sem o Senhor não somos capazes de vencer as tempestades da vida. Sabe, existem tempestades que nós podemos provocar. Como no caso de Jonas, por exemplo. Jonas, ele provocou aquela tempestade. Ele simplesmente não ouviu a voz de Deus, tomou o caminho contrário, pegou um barco e foi na direção contrária. Levantou-se grande tempestade, os marujos ficaram preocupados, dizendo: que mal é esse? Por que essa tempestade acontece?
começou a dar problema no barco, o barco estava prestes a afundar, começaram a se livrar das bagagens, porque quando o barco está muito pesado, se livrar das bagagens é a melhor solução em primeiro momento. Muitas vezes, pessoas olham quando o barco está afundando e ficam preocupadas. Mas há tempestades que nós não provocamos, elas aparecem, mas é necessário nós ouvirmos a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, isso é maravilhoso. Mas os discípulos estavam querendo tomar a frente e se esqueceram que o Senhor deveria estar fazendo parte daquela navegação. Mas o Senhor, seja qual for a tempestade, seja qual for o momento mais difícil, ainda que a água esteja entrando no barco, o Senhor está ali, esperando que você clame, esperando que você peça, que você suplique a Ele, que você entregue a direção a Ele. Os discípulos entenderam isso. Os discípulos estavam assustados, desesperados, e o Senhor dormindo, calmo, quieto, esperando. A Bíblia fala que uma pergunta cheia de dúvida alcançou o coração deles, e com uma certa arrogância, ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo no versículo 38, no final do versículo, ele fala: não te importa que pereçamos? Muitos de nós, quando as coisas fogem do controle, e quando nós não colocamos Jesus à frente, muitas vezes desejamos que Jesus nos ouça, mas nós nos esquecemos de colocar Ele à frente do nosso barco. E muitas vezes, injustamente, dizemos: não te importa conosco, Senhor, não te importa com a situação que está acontecendo no meu casamento, não te importa o que está acontecendo na saúde, não te importas com a pandemia que tem dizimado famílias, causando choro, não te importas. Precisamos colocar o Senhor à frente do barco. Precisamos colocar o Senhor na frente do barco. A Bíblia fala que Ele é o nosso comandante, aquele que vai pegar o leme e vai conduzir o barco. Quando nós entendermos isso, nós iremos ser impactados e viveremos o sobrenatural que desejamos viver. Como assim, pastor? No versículo 39, a Bíblia fala que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Essa resposta foi uma resposta maravilhosa perante a tempestade. Não importa a tempestade. Te digo, não importa a tempestade. Dá uma olhadinha para o seu vizinho e fala assim: não importa a tempestade. Seja ela qual for, de que natureza for, o Senhor tem toda a autoridade para acalmar qualquer tempestade. Seja na tempestade na área do casamento: pastor, meu casamento está indo de mal a pior. O barco chamado casamento está entrando água, pastor. Está a ponto de naufragar. Coloca Jesus à frente. Coloca Jesus na frente. Tem aqueles crentes mais espirituais que quando acontece um problema, ele fala assim: Jesus, toma a frente. Ele sabe que se ele for agir na sua razão, ele pode falar uma palavra errada. Se ele agir na sua carne, vai causar problemas. Você se conhece, você sabe qual é o seu temperamento. Se você agir na sua razão, vai causar um mal pior. Deixa Jesus tomar a frente, deixa ele ir à frente, porque quando ele vai à frente resolve, quando chega lá, já se fez grande bonança.
porque é assim que tem que ser. Deixa Ele tomar a frente. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa Ele tomar a frente, pelo amor de Deus. Não se acha como os discípulos, sou capaz de enfrentar a tempestade. Mas quando está caindo a primeira gota, quando o mar balança só um pouquinho, você acredita que é capaz de resolver o problema, é capaz de conduzir o barco, mas deixa Jesus tomar a frente, convida, fala: mestre, eu sou um pescador, eu tenho experiência, mas quem vai comandar o barco, pela autoridade que tu tens, é o Senhor. Nós temos que ter isso em mente. Quando nós entendemos isso, vai ficar mais fácil. Não se acha o mais experiente, não se acha o mais habilitado. Permita o Senhor Jesus, com a autoridade que tem, com o poder que tem, com o conhecimento que tem, porque é onisciente, onipotente, onipresente, conhece o hoje, o ontem e o amanhã. Deixa Ele conduzir o barco da sua vida. Deixa Ele conduzir o barco do seu casamento. Deixa Ele conduzir o barco chamado saúde. Deixa Ele conduzir, Ele sabe o que é melhor. Ele vai fazer você chegar a outra margem, em segurança. Porque é isso que nós precisamos. Permitir Ele ser quem Ele é. Mas Ele tem uma repreensão para aqueles que falou que eles não se importavam. No versículo 40, Ele fala: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe por quê? Porque acharam que podiam conduzir o barco. Quando nós colocamos Jesus à frente, isso é fé. É fé, crendo que Ele pode salvar aquele filho que se desviou. É crendo que Ele pode salvar aquele irmão que está no caminho das drogas. Crendo que Ele pode fazer o milagre. Nós temos que crer que Ele vai fazer. E temos que confiar, temos que ter fé. A Bíblia fala: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te a rolar e nada lhe será impossível. A Bíblia fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate se abre. É a Bíblia que fala. Isso é fé. É fé. Nós temos que ter fé para crer. Ele diz: homens de pequena fé. Mas, se você estiver passando por um problema de enfermidade, você pode ser o barco da saúde. Você pode estar passando por um problema de enfermidade. Mas eu quero dizer que quando acontece uma tempestade na vida, Deus quer proporcionar aos seus filhos algo sobrenatural lá na frente. Mas por quê, pastor? A resposta desse episódio, a conclusão dessa mensagem se encontra claramente diante dos nossos olhos. No versículo 41, preste bastante atenção, que você vai compreender o que é uma mensagem sobrenatural da parte de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Repita comigo: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Veja, existe um ponto de interrogação aqui no final do versículo. Sabe por quê? Eles não conheciam Jesus como sendo uma pessoa capaz de acalmar a tempestade, de ter o controle na natureza, de dar ordem à natureza. Então eles aprenderam mais alguma coisa sobre Jesus. A sua experiência de vida lhe mostraram que Jesus era capaz de ter autoridade sobre o vento e sobre o mar. E isso gerou nos seus corações um temor santo. Um temor que veio sobre suas vidas, e eles reconheceram que naquele homem que estava andando com ele, tinha uma autoridade tal qual, capaz de dizer: vento, emudece, mar te acalma.
Essa era a percepção que eles tiveram, porque eles estavam andando com Jesus e viveram esse sobrenatural. Sabe, Jesus talvez queira nos levar, eu e você, a viver sobrenaturais. Quando eu olho as dificuldades, as lutas, as pandemias, eu só posso ver a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Quando eu vejo uma luta, quando tem uma luta, seja na área da saúde, em qualquer área, eu só posso ver a oportunidade. Você sabe por quê? Assim como os discípulos viveram esse milagre e compreenderam que agora ele tem diante deles alguém que pode dar palavra de autoridade e acalmar a tempestade, eles passaram a entender que existia um Deus que era aquele que tinha toda a autoridade sobre a natureza e sobre tudo o que existe. Talvez você precisa, no seu barco da vida, também ter uma experiência como esses discípulos. Talvez o barco chamado casamento, entrou água. E você precisa conhecer aquele que tem toda a autoridade para te dizer: o que Deus uniu, não separa o homem. Talvez o seu barco seja o barco da área da saúde. Você tenha atravessado vales tremendos, não só você e a sua família. Mas eu sei que Deus também é chamado de médico dos médicos. Talvez Ele queira se apresentar e se revelar a você nessa oportunidade como o médico dos médicos. Ah, pastor, eu estou sofrendo uma injustiça tremenda. Pois é, o barco da sua vida tem sofrido injustiça. Talvez Ele se apresente para você nessa noite como o advogado fiel, o juiz, o justo juiz. Há situações em nossas vidas que Deus quer operar um milagre. Agora, você tem que invocar o Senhor. Ele não pode simplesmente estar na sua vida, na área da sua saúde, dormindo num travesseiro. Você não pode deixar ele de lado. Você não pode simplesmente dizer: ah, não, eu tenho o controle. Eu sei como fazer. Já fui no médico e está tudo certo. Não estou aqui desprezando os médicos, muito pelo contrário. São homens de Deus, levantados por Deus, usados por Deus. Mas muitas vezes Deus quer nos levar a viver o sobrenatural. Aqueles homens, pescadores, sabiam como ninguém lidar com as tempestades. Não era a primeira tempestade de suas vidas. Mas eles precisavam compreender que quando eles entregam a vida a Jesus, é necessário colocar Jesus à frente. Para viver milagre, é necessário colocar Jesus na frente. Por isso, eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. São 8h20, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer algo para você. Coloque-se de pé. E eu quero concluir essa mensagem te dizendo: temos que aprender que temos que ter fé não só para seguir o Senhor, mas também ter fé para atravessar as tempestades, sabendo que ainda que haja um sentimento de abandono e sintamos que Deus não se importe, hoje o Senhor nos ensina que temos que confiar. Ainda que se levante uma tempestade, que a água entre no barco, temos que ter coragem para prosseguir e continuar confiando em meio às tempestades. Se seu barco, chamado casamento, família, saúde, estiver entrando água, e olhando pela ótica humana, as pessoas dizerem: não tem jeito, vai acabar, vai se separar, não dá certo. Lembre-se, quando chega ao ponto onde as pessoas dizem que não tem jeito, invoque o nome do Senhor. Incomode a Deus. Ele está lá no barco, foi deixado de lado. Nós tomamos a frente, achamos que podíamos resolver, mas é necessário chamá-lo para que ele possa dar uma palavra de autoridade a essa tempestade para cessar, para esse divórcio ser anulado, para essa saúde ser estabelecida, para que o nome do Senhor seja glorificado, e o seu coração encha de um temor tão santo, que você glorifique e reconheça que Deus tem poder para acalmar qualquer tempestade. Aleluia.
Você que está passando por um problema no seu casamento, você que está passando por uma luta na área da saúde, você que está passando por dificuldades, sofrendo problemas, sofreu injustiça, foi mandado embora e não foi lhe dado a garantia dos seus direitos, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. O nosso Deus é capaz de reverter todo o quadro contrário, dar fim à tempestade, dizer: eu vou fazer você atravessar e chegar no lugar seguro. Soberano Deus e glorioso Pai, quantas pessoas, Pai, têm enfrentado tempestades de várias maneiras. Aqui no nossa leitura, nós vemos que essa é uma tempestade, Pai, com os fenômenos da natureza, mas há tempestades, Pai, na área do casamento, há tempestades na área da saúde, há tempestades nas áreas da família, há tempestades que muitas vezes chegam de forma tão violenta que as águas só começam a entrar no nosso barco, Pai, e nós não queremos naufragar no casamento, não queremos naufragar na família, não queremos naufragar na área da saúde, queremos simplesmente que o Senhor nos conduza e tome a frente, para que nós possamos, Pai, viver o milagre que o Senhor, Pai, tem reservado para cada um de nós. Os discípulos viveram algo sobrenatural, Pai. Não conheciam Jesus como aquele que tinha o poder para acalmar as tempestades, Senhor. Nós temos que reconhecer, Pai, que as coisas não estão no controle das nossas mãos. Muitas vezes queremos agir na nossa própria eloquência, no nosso próprio intelecto, na nossa própria razão, mas nós temos que permitir Ele estar à frente. Ele tem a experiência, Ele tem a onisciência, Ele conhece o hoje, o ontem, amanhã. A Bíblia fala que quando nós estávamos ainda em substância, em fome, Ele já nos conhecia. Por que não Ele deve tomar a frente? Ele é que nos dá o ar que respiramos, Ele que nos permite levantar pela manhã, Ele que nos permite simplesmente dobrar os joelhos e crer e clamar. Temos que ter fé para deixar Ele tomar a frente e permitir que Ele conduza, assim como eu sei que Deus conduziu até aqui essa igreja, porque Ele estava à frente, Jesus estava à frente. Assim como muitos outros ministérios têm acontecido milagre, a obra tem acontecido porque Jesus está à frente. Conosco não é diferente. No nosso casamento, Jesus tem que estar à frente. Na nossa saúde, o Jesus tem que estar à frente. Em qualquer área de nossas vidas, Jesus tem que estar à frente. E quando Ele está à frente, passamos a viver milagres. Passamos a ver Ele dando autoridade, palavra de autoridade às tempestades. Passamos a ver Ele fazendo coisas sobrenaturais. E passamos a entender que nós somos apenas os marinheiros. E Ele sim é o comandante desse barco, o nosso almirante, aquele que vai conduzir o barco até aquele grande dia. E a história da navegação diz que o comandante de um navio jamais abandona o barco. Ele não vai te abandonar. Ele está contigo. E se porventura se assolou sobre o seu coração um sentimento de abandono, clame por Ele, chame por Ele, grite por Ele. Certamente Ele te ouvirá e irá simplesmente agir ao seu favor. E as tempestades irão cessar, e o mar vai se acalmar, emudecendo-se. O vento se aquietará, e grande bonança se fará no seu casamento, na sua saúde, na sua família, na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. E que o povo do Senhor diga amém. Dê um aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de todo louvor, honra e adoração.